Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Momento Ecoar. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio do EcoCast de número 77? 9. 79? Nossa, eu tô atrasada. Tá lá no 7 ainda. É, E 79. aí, Di, tudo bem? Como você faz quanto tempo, né, que a gente não se vê? É. Tudo bem, e você? E vocês, gente? Tudo a gente tem um ótimo, e aí, convidado galerinha? mais que especial hoje. Nossa, é dois, na verdade. São padrinhos São nossos, dois. hein? Isso, Você lembra? é verdade. Luciana e Betinho. A Lu e o Betinho, lá da Happy Day. Sejam bem-vindos aqui ao EcoCast. Vai ser um bate-papo legal. A gente vai falar eles vão sobre contar a história, a né? história, Da empreendedorismo empresa, e isso. vida, tudo. Mas antes, você que precisa de internet na sua casa, W Connect agora tem o Super Mesh, hein, Di? Lembra que eu falei, Super Mesh. Você que tem problemas lá com internet. Ah, eu quero que minha internet fique em todos os ambientes. Agora a W Connect, então, tem o pacote lá com eles, Super Mesh. Então você vai ter internet em todos os ambientes da sua casa. Chame aí, vai estar o QR Code aí para vocês acessarem e fazerem, né, contato com a W Connect, o nosso super parceiro empresas aqui. Também, estão colocando no Hospital do Câncer. Sim, são top, São uma internet top, muito... Olha lá, isso. aparecendo na TV agora. W Connect. E também agradecer aqui o nosso Thales, o nosso amigo da Prosperi, que é o nosso parceiro também. O Thales faz manutenção em geladeira, máquina de lavar, refrigerador, bebedouro, Inclusive, tudo. ele arrumou lá de casa, ficou top, hein? Ficou gelada a água, tá? Se você Tá bom, precisa também fazer qualquer tipo de manutenção, chame aí nosso amigo Thales aí da Prosperi, vai estar o QR Code dele aí também. Não perca tempo, deixa aí os seus aparelhos em casa tudo redondinho, funcionando, né? Isso. E agora sim, vamos conhecer mais ainda a Lu e Betinho. Contar um pouquinho da história de vocês, né? Como vocês estão? Bem, Ó, deixa eu ver lá um bebezinho. Ó, não liga não, hoje tem a nossa host baby aqui de novo, a Belinha tá com a gente, mas vamos conversar um pouquinho então com a Lu e Betinho. Lu, Betinho, conta um pouquinho aí, quem são vocês? Conta um pouquinho da história, fala um pouquinho de vocês. E aí? Quem é a Lu? Vamos começar pela Lu. A Luciana é uma... Eu falo que eu sou uma mulher, mas eu sou menina. Uma menina festeira. Literalmente, né? Sempre gostei de festa. Todo final de Muita semana você tá festa. embalada, né? Nas festas. Embalada nas festas. Trabalhando, claro. E desde nova, antes de ter loja mesmo, né? Eu sempre gostei muito de festa. Para os meus filhos, sempre gostei de fazer muita festa. E só para você ter ideia quem é a Luciana, eu fiz 36 festas para os meus filhos, Nossa! contando os dois. De tanto que eu gostava de Você festa fazia mesmo. 2 festas por ano. Fazia. Então, assim, sempre gostei de gente, muita festa. E De ter o povo reunido. muito, Em gosto, casa, gosto, né? gosto. Principalmente criança e jovem. É o que eu mais gosto. Verdade. Gosto da farra, gosto de receber pessoas. Gosto. E o Betinho? Quem que é o Betinho? Ah, o Beto é uma pessoa que foi no embalo da Luciana aí. Que ela sempre gostou de festa, desde quando nós casamos. Ela queria, desde o primeiro aninho dos filhos, ela já queria fazer festa. Naquela época, quase não se fazia decoração, assim, era coisas mais simples, né? Vocês tinham festa? Vocês tinham já a empresa? Não. assim? Não. Não. Só que aí ela contratava, tipo, o pessoal que fazia na época, uma decoração, só que ela triplicava a festa dela. Ela ficava o dia inteiro montando junto e inventava mais do que a decoradora. Eu alugava, tipo, 3 temas para formar um. Porque eu não gostava daquilo pequeno, eu gostava daquilo muito grande. Ai, que legal. E aí eu inicialmente, o homem é um pouco mais com o pé atrás, né? E eu não tinha essa cultura, eu não era acostumado com festa. E aí ela queria fazer festa, e eu falava, isso aí não vai dar certo. E ela ia sempre me convencendo e fazendo. E eu fui me envolvendo com ela aí. Mas antes você trabalhava onde em si, o Betinho? Você Eu fazia o quê trabalhava na confecção. O meu pai tinha uma indústria de confecção, de enxoval de bebê.
E eu me formei ali, desde novo, comecei a trabalhar com a família, a empresa do meu pai foi crescendo, e eu trabalhei com ele a vida toda. Casei trabalhando nessa confecção, e num determinado momento, montei a loja para a Luciana, né, na época. Era pequenininha. Era pequenininha. Montei a loja para ela. Era para ser só um hobby. É. Pra me distrair. Após o segundo filho nosso, ela ficou 5 anos em casa. Ela parou de trabalhar para cuidar dos meninos. E aí depois, como ela sempre foi muito ativa... Privilégio, né? Ficar um tempo em casa para cuidar das crianças. Aí Nem ela... sempre, né? Nem sempre. Cuidar da criança é gostoso, mas ficar em casa não é, né? É verdade. Tem essa parte, né? Você fica meio sem fazer nada. Aí ela começou a querer... Ela sempre gostou de festa, na época. E ela começou com essa ideia que queria montar uma loja de decoração. Mas eu não queria. Eu trabalhava, eu nunca quis isso. Eu falava, isso é muito desgastante, trabalho só final de semana, eu falava pra ela. Falava, não vai ter mais final de semana, e vai. Mas aí ela começou, não, monta pra mim. Aí nós montamos, na época ela começou a loja, pequenininha. Aí como é que foi? Como é que a loja foi? Como é que surgiu a loja? Como que você pensou? Falar, não, vou ter uma loja que vai fazer decoração de festas e o nome, como que surgiu? Conta pra gente. Então, era um período que eu estava em casa, né, com as crianças, eu não estava trabalhando, já fazia mais ou menos uns 4 anos que eu estava em casa. E eu sempre trabalhei, desde os meus 15 anos. E eu gostava disso, o que eu sabia fazer era pintar, eu sempre gostei de pintar quadro, tela, sempre gostei de parte manual, artesanato, sempre gostei. E aí eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa para me distrair. E aí eu imaginei em montar festa. Só que assim, primeiro eu fui estudar sobre isso, fui querer saber como funcionava. Aí nós fomos para São Paulo. Em São Paulo, para poder ver os cursos, eu estava num hotel e aquela noite eu dormi, porque eu sempre, na hora de dormir, eu sempre oro e peço a Deus, sabe? Senhor, me mostra através de sonho. Sempre foi uma maneira de Deus falar comigo. Sempre me mostrando em sonho, falando comigo. E aquela noite, nesse hotel, eu dormi e eu sonhei com o nome da loja, que eu estava montando uma loja de festa e que chamava Happy Day. Gente do céu. E assim, eu não sei inglês, não tenho porquê, e esse nome veio. E eu acordei no outro dia de manhã e falei, né, eu tive um sonho, eu sonhei que eu montava a loja chamava Happy Day. Nossa, mas que nome difícil, né? E fomos fazer curso. Eu fui para Bauru conhecer um moço também que mexia com decoração. Fui conhecer toda os bastidores de montar uma festa. Como que fazia tudo. E passou o tempo. E coloquei o nome e comecei a loja. Quando eu comecei a loja, eu ouvi a música. Depois, eu nem sabia que existia uma música que chamava Happy Day. E aí eu falei, olha que bacana, tem uma música, né, que canta Happy Day, né? E aí eu fui ver o que era a letra da música. A música era a letra dela falava Happy Day, era dia feliz, o dia feliz em que eu encontrei Jesus. Então, assim, eu tenho certeza que minha loja foi dada por Deus, né? Eu tive o sonho, depois o nome, depois certificou com a letra da música. Foi dada por Deus. Comecei bem pequenininha mesmo. Onde que era? Era ali na Rua 11. Do lado da torteria, sabe? Da torteria. Sim. Ali tem umas lojinhas bem pequenininhas. Era bem pequenininha mesmo. Foi em que ano que vocês começaram? Você lembra? Eu tô mais ou menos com 21 anos de loja. Eu não consigo ver agora. 2003, né? Mais ou menos. Meus filhos ainda eram pequenos, né? A Juliana era pequena. Eu lembro que o dia que você inaugurou a loja, ela foi lá na escola e trouxe tudo a escola, trouxe todas as crianças da escola para fazer uma festa. Ela sempre foi de fazer coisa diferente. Ela fechou a rua, contratou cama elástica, brinquedo, tudo colocou para as crianças.
É. Olha, que gostoso. A Ju devia ter quantos anos? Uns 5? Se Ah, tinha. de 5, uns 5 aninhos, né? É, uns 5 Tava no 4 pré. aninhos, 5 aninhos. Aí chamou toda a escola. Toda, a escola inteira. Levamos uma escola Olha lá, só que legal. lá na frente. Que escola que eles davam? Na Éden. É, Na Ferreira Prado hoje, né? Mas na época era Éden ainda. Que legal. Aí foi todas as crianças lá na Foi cama tudo lá. elástica. Foi. É verdade, a Lu sempre foi do fervo. Foi. Sempre. Lu, Gostei e foi da farda. tomando assim, uma proporção que você nem esperava, assim, né? Na Vocês- verdade, quando eu comecei, eu falava assim, eu lembro que na época tinha uma loja de decoração que chamava Vicky VIP, de Estrela do Oeste, da Célia. Eu achava aquilo tão lindo, eles faziam umas festas tão grandes, e eu falava assim, eu vou fazer minhas festas, mas jamais vou chegar a fazer uma festa como a deles. É muito grande, é muito lindo. Mas eu tinha uma visão de coisas grandes. Sabia que era difícil chegar lá, mas eu tinha essa visão. E quando o cliente chegava, era muito difícil, né, a venda, porque eu não tinha decoração. Eu tinha que fazer o cliente sonhar junto comigo. E eu não queria que eles sonhassem pequena a festa. E você quer ver quando vinha o marido junto. Meu Deus. O marido sempre tem que segurar, né? Segurando, Dizendo, então. Não, calma. Aí vinha a mulher e eu tentava fazer ela imaginar. E naquela época, não tinha assim Instagram, a gente não usava muito internet. Era na foto. Eu abria uma revista e Sim. tentava imaginar, porque você imagina as primeiras festas. Acho que até em 2016, quando a gente casou, que A eles gente fizeram. deu uma olhada em foto Era também. foto Foto, também. né? Em 2016 isso, não tá tão... E aí eu Olha. tentava fazer essa mãe sonhar junto comigo, mas eu não queria que ela sonhasse aquela festinha. Eu queria que ela sonhasse aquela festona, grande. Eu não conseguia fazer nada pequeno. A minha loja era pequena, mas eu não conseguia fazer a festa pequenininha. Tinha que ser grande. E o marido geralmente cortava. Às vezes dava até umas broncas na esposa, sabe? E eu tinha que convencer esse marido. E eu falava assim pra ele... Mas é o sonho dela, você vai dar um presente para ela. E eles, às vezes, eu falava, meu Deus, eu tenho que ganhar esse marido, para esse marido gostar de mim, para ele deixar ela fazer a festa. E realmente é um sonho da mulher, não é para criança. Sim. É como se o marido realizasse, né? Fosse um carinho que ele desse para a esposa. Tipo assim, você carregou o bebê, esse bebê nasceu, querendo ou não, por mais que o pai ame, né? Mas é a mãe que cuida. É quase 100% a mãe em cima de um bebê. E quando o marido ele é carinhoso, né? E ele fala assim, pode fazer. Não, realiza o seu sonho. É um presente tão lindo. É lindo. Mas os maridos não conseguem ver isso, né? Não consegue. Ele vê o valor, né? valor. É que no começo, quando ela começou, a dificuldade maior que eu achava que tinha, ela começou sozinha. Eu só montei a loja e eu tinha meu serviço, trabalhava na empresa nossa. E ela tocava o negócio lá. Era porque ela não tinha as decoração. Então ela falava assim, não, conforme eu for vender nas festas, nós fabrica a decoração. E aquela época não era essa decoração de hoje, era tudo de isopor ainda. Os personagens. Sim, verdade. E desde o início a Luciana sempre queria fazer, ela falava assim, não, eu quero ter uma empresa de decoração, mas eu quero fazer o que ninguém nunca faz. Eu quero fazer coisa diferente. Aí ela descobriu uma fábrica lá em São Paulo que fabricava decoração de isopor, só que todas as peças eram reforçadas com fibra, então não era esses isopor que quebrava fácil. Aí ela começou a fazer, mesmo que era de isopor, mas eram umas personagens diferentes. Então ela sempre idealizava esse tipo de fazer sempre coisa que ninguém fazia. Ela sempre gostou de fazer coisa grande. Já era o estilo dela. Você lembra da nossa perua, Jenny? Nossa, eu lembro. Eu lembro. A nossa perua foi o que mais fez sucesso na época, que fez o nome da nossa loja rápido. Eu fiz a cara de palhaço na perua, né? Verdade. E aonde passava, toda criança falava assim, meu Deus, olha lá, o palhaço. Todo mundo ria da perua. Já era uma propaganda, um marketing que você fazia na época. Ela já foi uma jogada ali. Já foi ideia dela também. De personalizar a perua, para falar, não, a perua onde nós andar, todo mundo vai saber que nós estamos chegando. É da Happy Day. Viu a perua, lembra da Happy Day. E depois disso, eu vi que vários decoradores também começaram a fazer isso com as peruas. É verdade, tem mesmo. Foi.
a gente, desde o início, foi uma revolução na área de decoração infantil na região. Porque não tinha na região ninguém que fazia festa com 15, 20 mil bexiga. O pessoal fazia um cenarinho ali, com um pouco de balão, tal, normal. Aí foi quando nós fomos para São Paulo aprender a trabalhar. Porque nós andamos com alguns contatos que nós tínhamos, fomos para Bauru, fomos para outros lugares, ver decorador. Só que o pessoal fazia, só que não era bastante igual ela pensava. E fomos vendo o estilo do pessoal trabalhar. O pessoal torneava balão com barbante. Tinha um estilo, beleza, nós não era conhecedor, fomos aprendendo. Aí nós fomos para São Paulo fazer curso. Naquela época, quase ninguém fazia isso. A hora que nós chegamos lá, houve uma revolução na nossa mente, porque era totalmente diferente. Ele torneava só com fio de nylon. No chão, você trabalhava com os rolos grandes, trabalhava amarrando no chão, o pessoal amarrava no alto. Vocês lembram? Lembra quando amarrava? Era totalmente... Era uma cadeira, na outra cadeira e ia fazendo. O pessoal... Aí nós chegamos lá e começamos a aprender. E aí aprendemos a fazer parede de balão. Meu Deus, a hora que nós trouxemos aquela arte de fazer parede de balão aqui, não existia, nem em Votuporanga. Nossa região lindo, inteira. Ninguém fazia aquilo. E aí a gente trouxe, fizemos o curso, eu e ela, e começamos a passar para algum pessoal que começou a trabalhar com a gente. Então foi o início. Na realidade, eu falo, que a Luciana sempre fala isso, que quando aparece concorrência que joga o mercado para cima, é bom para todo mundo. Com certeza. Entendeu? Porque cresce a classe, né? Sim. Fortalece a classe. Quanto melhor, né, o concorrente, mais bonito ele quer fazer, mais caro, vamos falar a verdade. Não, isso vai fortalecendo em Quanto todos maior, os aspectos, né? sim. Financeiro. E cresce o comércio, né? Com certeza. Tudo que for o preço mais em conta, tudo que for pensado menor, tudo que é menor não abrange tanta gente, não, né? Sim. Todo mundo ganha pouco, vamos supor, né? Quando você sonha alto, a pessoa tem visão, né? A gente fala visão de águia, né? A pessoa não sonha pequeno, sonha alto, ela leva uma turma com ela junto. Ô, Betinho, e quando que foi essa transição? Eu ia Você perguntar isso. sair, né, do seu trabalho para você falar, não, agora eu vou dar 100% no nosso negócio, porque isso é muito difícil hoje para um empreendedor, né? Que hoje tá tão em alta, né, esse tema. Porque parece que ele fica preso, tipo, ao que ele ganha lá no outro, né? Então ele pensa assim, se não dá certo lá, pelo menos eu tenho esse aqui. Mas... tem uma segurança aqui. E a tipo, gente dela fica... é um extra. Isso. É que é o seguinte, tudo acontece. A nossa empresa era familiar, meu pai tinha uma indústria de confecção, nós somos em 4 irmãos, trabalhava todo mundo ali. Na realidade, a empresa do meu pai foi crescendo e os filhos cresceram junto ali, daí um pouco todo mundo trabalhava, aí um casou, outro casou e foi todo mundo trabalhando ali. E o negócio dela, ela sempre já queria que eu fosse trabalhar com ela. E eu que falava, não, você vai levando aí. Mas o que aconteceu? Eu trabalhava a semana inteira na firma do meu pai, na nossa empresa, e final de semana eu já ia ajudar ela. Foi um negócio mega... Aí daí uns tempos, passou uns meses, eu cheguei e falei, pai, eu vou trabalhar aqui até quinta só. Segunda a quinta. Porque foi crescendo rápido a loja. Foi começando a fazer. Bom. E aí eu falei, sexta eu não vou trabalhar mais. Eu vou trabalhar de segunda a quinta, tal, tudo bem. Aí sexta e sábado eu já trabalhava com ela e domingo, já nas festas. Que é o... Aí já fui me envolvendo ali com o negócio. Aí ela sempre queria que eu fosse com ela e eu sempre nessa rejeição. Eu falava, não, mas eu pensava no meu íntimo assim, eu vou depender só da minha esposa. Pensava na minha cabeça, porque aí é um negócio dela, ela que entende. Ela que vende, ela que é a decoradora. Eu trabalhava na área administrativa, Sim. em tudo geral, mas Fala a parte a verdade, você estava com medo porque eu ia mandar em você. E aí foi as mulheres mandando os homens até em casa, né, mano? Aí eu fui tendo aquela resistência, mas aí ela foi me convencendo. Ela falou, não, acho que a gente devia trabalhar no que é nosso, esses pensamentos de família. E aí só que teve uma transição. Aí foi nessa época que ela começou a mexer com decoração de casamentos também. Porque quando foi para mim trabalhar... O forte de vocês era... O começo foi a decoração era de infantil, festa. É infantil. Aí ela falou, mas para nós... Vamos começar junto, para você vir e nós viver só desse negócio.
acho que a gente devia entrar em casamento para alavancar o faturamento da loja. Aí Aí eu montei outra loja. Aí ele veio. Aí nós montamos outra loja em Votuporanga. Aí nós ficamos com Jales, Votuporanga, e aí eu vim, me desliguei do outro negócio e encarei aqui. Começamos, e ela começou... Mas a Luciana sempre... Eu sempre ficava com o pé atrás. Ela é muito corajosa para as coisas. Ela desafia. Tipo assim, Corajosa, se casei você com falar ele. assim... mesmo que ela não sabe fazer um negócio... Ela vai atrás. Ela fala que sabe E faz, e acontece. Tipo assim, quando ela começou a vender com casamento, ela nem sabia nome de flor. Não. Ela não sabia nada. Ela falou assim... Infantil eu fiz curso, vários cursos. Mas casamento, não. Eu, de um dia para o outro, eu falei assim, não, vou trabalhar com casamento para trazer meu marido. Eu lembro que o primeiro casamento que eu fui vender, eu falei, meu Deus, se o cliente perguntar os nomes das flores, eu tinha dificuldade para guardar. Mas como é tudo por Deus, eu acredito que em uma semana eu sabia todos os nomes das flores. Eu nunca vi aquilo. E eu tenho dificuldade para nome. Nome de pessoas, nome, eu tenho dificuldade para guardar. E eu guardei tão rápido, eu falei, nossa. E Eu acho que loja que faz decoração, assim, empresa que faz decoração, eles compram mais até que floricultura. Porque tem sim, muito mais. Muito mais, né? É o faturamento maior. Tanto Às vezes vem até caminhão fechado quando a festa Então, por vem isso, caminhão, porque entregar precisa só por comprar. evento. Precisa comprar flor para decorar todo aquele ambiente todo, né? Então. E aí foi nessa época que aí eu me falou, agora eu vou me desliguei, desligar e aí vou- encarei, comecei a me envolver. E tocando as duas lojas, Jales e Votuporanga. Votuporanga. você... Só que assim, a dificuldade é porque você não encontra vendedor de festa. Que é vendedor de sonho. Então eu tinha loja em Votuporanga e em Jales. Só que ninguém conseguia vender. Então acabou que eu não dei conta. Quando eu estava atendendo lá em Votuporanga, chegava cliente na loja em Jales. Não tinha quem não. E as pessoas queriam ser atendidas por mim, porque na hora eu criava a festa, fazia ele imaginar. Como que um vendedor vai criar e imaginar? Como as minhas festas não eram pequenas, não tinha uma festa pronta. Toda festa era meio que criada, né? Eu fazia imaginar e criava a festa. E aí eu fui não dando conta. Nós ficamos 1 ano só em Votuporanga. Só que ali abriu um campo, né? Um leque grande ali. Sim. Aí São José do Rio Preto, a região de Votuporanga, todo mundo ficou me conhecendo ali. Até hoje a gente faz muita festa para lá também. Por meio desse tempo que vocês Esse ficaram em tempo, foi um Votuporanga. tempo. Abriu uma porta abriu mesmo, uma né? porta, Aí nós, com 1 ano lá, nós chegamos à conclusão que não tinha como continuar. Falou assim, nós e sempre foi forte nosso aqui. Eu falei, nós estamos perdendo muito negócio em Jales, devido a você não tá lá. E aqui é um centro de região, né? E aqui lá é nosso forte. Aí parei com a loja lá, continuamos só aqui. Só que foi uma região que ficou conhecendo a gente. Aí dali para frente nós começamos a vender festa lá na região, porque o pessoal entrava em contato, a gente ia atender. E continuamos. E o fechamento dessa loja assim gerou aquela sensação tipo, nossa, de frustração, de fracasso? Ou não. Na época não, porque tipo assim, como a gente tinha muita festa, não é como hoje. Naquela época a gente fazia 5, 6 festas num sábado. Nossa, é muita festa. Então, assim, nós não tivemos tempo nem de pensar, vamos fechar a loja. Não, a gente não aguenta mais, vamos fechar, o motivo entendeu? assim, é que a gente Não vai tinha. administrando as coisas e o motivo principal, durante 1 ano, é que eu vi que lá em Votuporanga, o volume de festa, nós estava trocando 6 por meia dúzia. Não dava retorno. Pagava as despesas, todas as despesas da empresa. E aí teve mês que eu pegava dinheiro daqui para ajudar lá, entendeu? Aí foi 1 ano. Aí eu cheguei e falei, Luciana, isso aí não adianta nós tocar. Eu acho que vamos voltar para a origem, vamos ficar em Jales, que a loja aqui não tá dando retorno que nós esperávamos. A gente fala que a questão foi isso. Eu ficava muito pouco lá. Eu ficava 1, 2 dias na semana. Então, eu não tive nem tempo de falar assim... 1 ano seria um preparo para começar a ter lucro dela. Eu não tive nem tempo para isso, porque eu trabalhava lá 1 ou 2 vezes na semana. E como é o que eu te falei, como muita festa, a gente tinha muita festa,
Eu nem pensei, eu falei, eu não dou conta. Foi uma experiência, eu não dou conta de vender nas 2 lojas ao mesmo tempo. E não encontrava vendedor, não tem como. É muito O difícil. Israel tem um nome pra isso, né? Que você fala. Chama Fail Fast, falhar rápido. É quando você encontra um meio, tipo assim, você fala, não, eu acho que aqui não tá dando certo, eu vou por outro caminho. Então, Fail Fast é um termo gourmetizado, vamos dizer assim, hoje, que ele mostra realmente, ó, eu falhei rápido, mas eu vou ter uma ação rápida e vou resolver, entendeu? Vou traçar outro caminho. Então, foi o que vocês fizeram. Foi. Falou, bom, não deu certo aqui, vamos fechar, vamos voltar. Talvez se fosse ver pela lógica, eu teria ficado com a loja de Votuporanga, porque era maior, era uma loja bem na esquina. Tá mais ali, perto ali de perto da praça. Centro de região Não, maior. a minha loja era bem maior, ela era bem mais montada, próxima a Rio Preto, só que como meu nome tinha feito rápido aqui em Jales, eu nem pensei, eu falei, não, vou voltar para Jales. Mas foi uma experiência muito boa ali em Votuporanga. E também abriu portas, então acabou que foi até bom. Foi um investimento, né? Que vocês não ganharam dinheiro, tipo, com aquilo, mas abriu portas para que pudesse fazer muitos eventos. Nós fomos Conhecemos bastante pessoas bacanas ali, conhecemos muita gente ali do comércio, foi muito bom. É que no momento, quando a gente fechou a loja, a gente ainda não viu isso. Tipo assim, a importância que teve a loja. A gente viu que o negócio não estava dando, ó, vamos fechar, tal, vamos continuar em Jales, porque eu acho que não tá dando retorno. E ela... Vocês foram perceber assim. Aí que depois, com o contato, passar do tempo, nós fomos. Aí a gente foi cair na ficha, tipo assim, você falou, ó, aquela loja lá não foi em vão. Ela abriu um leque de clientes só com os clientes de potencial que nós adquirimos teve clientes de Fernandópolis que foi conhecer nós em Votuporanga. Porque o cliente, a tendência, ele sempre um centro um pouco maior. Procurar alguém. Foi muito bom. É verdade. Que depois nós temos muito cliente em Fernandópolis, fazemos muita festa, que muitos foram conhecer nós em Votuporanga. Só com o andar depois das coisas que a gente foi dando valor, que aquilo lá não foi um passo errado também, você tá não. vivendo na hora ali, nossa, isso aqui não tá dando certo, isso aqui tá me consumindo energia. Mas não foi assim, foi tão em paz, sabe? Foi Que natural. nós fechamos a assim, loja em paz porque tinha muito serviço. E a loja não proporcionava um lucro grande. Mas foi tão normal e a gente entendeu. Era um tempo ali, era um tempo para ser mais divulgada a loja ainda. Isso aí é igual o bambu chinês. Vocês conhecem o bambu chinês? Não. O bambu chinês, ele demora 5 anos para poder crescer. Ele cresce para baixo. 5 anos. Primeiro ele cresce para baixo. Porque ele precisa de uma base. Raiz. E depois ele vai o quê? Vai brotar. Aí ele agora, entendeu? Aí ele some, assim, de altura. Por quê? Porque ele tem uma base muito maior. Muito maior. Mais Então foi forte. basicamente o que aconteceu. Vocês se fortificaram, cresceram ali, a raiz, mas depois ela veio e floresceu, vamos dizer assim, bem interessante isso, né? E eu não conhecia vocês, né? Eu falava assim, gente, quando eu casar, meu sonho é contratar a Happy Day pra fazer decoração do meu casamento. A vendedora de sonhos tá aqui, vendeu pra você. É isso que eu vi as decorações assim, né? De outras festas, em foto na revista, lembra daquelas revistas Ala VIP, sei lá, essas revistas de jazz. Ala VIP, eu lembro. E aí eu lembro de ver as decorações e eu falava, meu Deus, que coisa linda. Mas é que, na verdade, o decorador da minha loja é top. Quem que é o decorador? Olha o decorador. É Deus. Tá. É verdade. Eu sempre, quando a gente vai montar festa, né? A gente chega no local, aí a gente faz uma oração junto com os funcionários. Legal. E eu sempre falo, Deus, decora pra mim. Porque às vezes o cliente fala assim, ai, como vai ficar? Às vezes gera uma ansiedade muito grande, até no cliente e até em mim. Uma expectativa, né? Sim, porque eles começam a perguntar assim, como eu crio a festa, eles ficam assim... Sábado mesmo, passado, nós fizemos uma festa grande, não sei se vocês viram. Eu vi de um ano? Lá no Vila Roca, né? Sim. Que lá no negócio casamento. maravilhoso. Vou contar dessa porque tá mais próxima, né? Ficou muito lindo. Aquela festa, eu imaginei ela junto com a cliente. Só que por mais que você tente passar como vai ser, eu também não sei como vai ser. Parecia não sei. Disney, gente. Eu não Era sei um como sonho ela vai de festa. ficar. E o negócio flui. E eu também tenho a curiosidade de ver como vai ficar a festa, porque eu também não sei.
E aí você tem essa dificuldade de falar para o cliente, olha, vai ficar bonito, confia. É porque, na verdade, quem compra, né, a decoração, ela só vai ver na hora que tá acontecendo. Sim, e eu Ela não consigo falar nem as peças que eu vou utilizar. Você muito vê- personalizado. Não, porque né? se Muito eu massa. ficar falando muito, tipo assim, eu coloco uma peça na hora. Não ficou legal, eu tiro ela. E aí eu falei pro cliente que ia colocar aquela peça. E eu tirei. Então eu tento não falar tudo que eu vou colocar. Só o Tipo básico. assim, quem fecha comigo tem que ter confiança. Mas não é em mim, é em Deus, né? E aí, são dias, às vezes, sem dormir. Eu fico muito ansiosa, preocupada. E eu peço para Deus, Senhor, como o Senhor vai decorar? Como que vai ser? Como que o Senhor vai fazer? E é Ele que faz. Quando termina a festa, eu falo, gente, eu não acredito. Eu não acredito. Eu fico olhando, tipo assim, Saiu tudo. quem Beleza. fez? Não sou eu. Não sou eu. Você só é o instrumento, só, né? É incrível. Eu me surpreendo, entendeu? E às vezes eu tenho medo quando eu vou fazer a festa. Eu falo, por onde eu começo? O que eu faço? Como eu vou fazer? Será que vai combinar? Eu fico me perguntando. E então é interessante. Eu sempre falo, meu decorador é top. Ele é top. Legal. E vamos dizer assim, a gente passou um tempo bem difícil, que foi a pandemia, né? Nossa. Como é que foi? Fala um pouquinho dessa experiência aí, porque a gente gosta de perguntar isso para os empreendedores, porque isso fortalece Eles quem contam está a assistindo, experiência, Sim. né? Isso, assim, fortalece porque depois de uma grande tempestade, vem um tempo bom também. Sim. Vem a Sim. calmaria, vem Vem. aquele tempo limpo. Vem. Mas conta um pouquinho da experiência de vocês. Como é que foi esse tempo? Nossa, a pandemia, eu lembro até hoje que foi no dia 13 de março, eu tinha feito o aniversário da minha filha. Eu fiz um aniversário da minha filha, uma festa surpresa de ação de graça. Minha filha tinha passado por um problema muito sério. E eu tinha marcado a festa, fizemos a festa e no outro dia parou tudo. Nossa. A festa foi no sábado. Foi o último sábado que nós trabalhamos. A festa tudo programado. Domingo começou, Aí, né? E na segunda fechou. Na segunda-feira fechou tudo e aí foi aquela... Só que aí a gente não acreditava, a gente achava assim, é um dia, né? 2 dias, 3 dias, né? Era uma coisa passageira. Não, Deixa eu ninguém ver. tinha vivido Não, isso. Rapidinho, não, vai passar, vai passar. E o comércio funcionava, só que a gente não. Foi o Aquilo primeiro ramo a parar. Foi o primeiro a parar, o último a zero. voltar. Parou a zero. E naquele ano, a gente tinha passado dificuldade no ano anterior, porque eu tive um problema com a minha filha, e veio a pandemia e era o último ano para o meu filho se formar. E sem grana, porque parou. Depende totalmente E aí das a gente festas. foi comendo do nosso caixa. Do que Foi vocês tinham vivendo guardado. daquilo. E eu falava, Deus, como vai ser? E passava um E mês, vocês com 2 meses. funcionários, com... A zero. E 1 mês, 2 meses, 3 meses, foi passando. E nada. A gente tava zero, parado. Só gastando, só comendo daquilo. Aí meu filho se formou naquele ano. Nós aguentamos isso acho que uns 8 meses. Até dezembro. Desse jeito. E ele se formou. Aí ele se formou e veio para Jales. Não era a intenção dele. Ele veio Veio para trabalhar para trabalhar. Você viu o baque. Recém-formado e veio trabalhar numa pandemia. Ele trabalhava em vários lugares. E eu falo assim, tudo Deus tem um propósito, né? Ele veio, nos ajudou. Ele trabalhava para ele e para nós. Ele acabou sustentando a nossa casa e ajudando a gente. E foi passando esse tempo. Eu lembro que eu ficava muito desesperada. Às vezes, teve uma vez que eu liguei até para a mulher do prefeito. Falei, gente, para, o povo vai morrer, o povo vai morrer. E a gente falava assim, a gente que é do ramo de festa, nós Sofrendo nunca fomos muito. encrencar com ninguém, nós nunca fomos falar nada para ninguém. E o comércio, na época, ficou revoltado porque tinha que parar uma semana. E a gente parada 1 ano e tanto. Meu Deus. E depois, para voltar isso, né? Porque o que acontece? Depois de tanto tempo parado, nós acabamos com o nosso caixa. E isso quase todo mundo, né? No ramo de festa. Muita gente. E aí você tinha que fazer aquelas festas.
Você tinha que fazer. E você tinha que arrumar. E muitas algum delas já lugar. estavam pagas ou uma boa Muitas parte? pagam. É porque o pessoal, quando fecha a festa, é com um prazo longo, 10 meses, um ano. Ah, vou ver um casamento. Sim. Tá? Eles acreditavam 10 e iam vezes pagando. paga em 10 vezes. Vai pagando. Parceladamente até chegar ao evento. Sim. E você, quando você entra numa situação dessa, você vai pensar na tua sobrevivência. A primeira coisa. Sobreviver. Nós vamos ter que sobreviver e depois vamos ter que ver que situação que nós vamos estar depois. A perspectiva, você não tinha uma luz no E na fim do verdade túnel. era sobreviver mesmo. A gente pensava assim, não era só o financeiro sobreviver. Será que nós vamos estar vivos amanhã? Sim. Como é que Pra eu vou ver o que vai pensar no acontecer. financeiro hoje? É com verdade. aquela doença toda, né? É. Só que tudo de ruim que acontece, ruim assim, essa catástrofe aí que ninguém nem sonhava, nem nos piores dias você ia sonhar uma coisa dessa, comercialmente revolucionou nosso trabalho, entendeu? Porque quando acabou a pandemia, nós tínhamos um número grande de contratos a cumprir, que esse dinheiro foi consumido. Os clientes tinham expectativa, essas festas sendo remarcadas, remarcou para o ano que vem. Aí a pandemia se prolongou para mais um ano, aí remarcou para o outro ano. E aí depois, quando volta, tudo subiu muito. Não, subiu muito e não tinha flores. Tem noção? porque Fazendas quebraram. Muitas Não fazendas de tinha flores. flores. Porque é o Não seguinte, tinha e o valor foi boom, Quem né? tinha, jogou lá em cima. o cara E tinha aí uma o que fazenda. como é que você ia fazer cumprir essa festa? Tipo assim, uma festa que custava naquela época, o cliente me pagou, vamos supor, um exemplo, 5 mil. Uhum. O que ele me pagou, não Não pagava pagava, o velho, custo. imagina, não pagava. E como fazer o cliente entender isso? Porque cada um quer ver o seu lado, né? Como fazer entender isso? Que não paga, não dá. Eu muitas vezes falava pro meu marido assim, bem, vamos embora. Eu falava para ele, eu não aguento isso aqui. Nós tínhamos passado por uma fase de enfermidades. Sim, sim. Depois uma crise financeira dessa. Eu falava assim, eu não tenho como conversar com cliente por cliente, eu não tenho psicológico para isso. Aí ele falava assim, não, mas eu assumo. Eu vou conversar com cada um e nós vamos conseguir. E assim, como tudo é dado por Deus, no começo os clientes ficavam meio assim, davam uma arrepiada, mas aí ele começava a entender e aí na época o governo soltou um reequilíbrio financeiro que ajudou a gente, era pouquinho, mas ajudou. E aí a única coisa que eu fazia, eu não conversava com o cliente. Eu só conversava a parte de decoração. Financeira eu falava, é o meu marido. Eu não tinha cabeça mais para isso. Jogou tudo pro Betinho. Joguei para ele. E eu ficava só com a parte da decoração. De ver como que ia fazer, o que poderia ser feito. Mas aí... E você fazia, tipo, umas trocas, assim, ó, eu não consigo comprar tanta flor para você, mas eu consigo colocar mais Foi muito peças. pouco. Tipo, poucas festas, umas 4, 5 festas, eu consegui trocar alguma coisa assim. Mas a Quantas festas maioria... tinha que fechar, Então, mais ou menos nós tínhamos em torno de 60, 70 contratos para Meu cumprir. Deus. Para cumprir. Para A cumprir zero. a zero. E caixa zero. Você, Zero. Tipo, tinha dia, vamos dizer assim, aquele ditado popular, você queria um buraco e entrar dentro, porque você não sabia para onde você saía. Então, você tinha que começar do zero. Aí, o que aconteceu? O governo lançou uma lei que nos dava o direito de renegociar um reequilíbrio financeiro de até 30% do valor, de acordo com cada situação, entendeu? Aí, então, eu tinha que chamar cada contrato, cada cliente, um por um, e conversar. Então, é um desgaste emocional violento, porque você pega todo tipo demais. de pessoa. Ou a pessoa não se sentia no direito como ela te pagou o evento. Aquele que ela entendia, adquiriu, que às vezes tipo estava assim. passando a mesma coisa, estava E na pele. tinha aquele cliente que também não. que estava numa situação difícil, e Sim. assim foi. Mas acho que o Senhor foi dando graça e eu fui tendo argumento para conversar com essas pessoas todas aí. E foi um por um. Então, o primeiro ano, o que a gente fazia? Negociava esse reequilíbrio de acordo com cada um, ele pagava uma diferença. E você ia pegando uma festa nova e administrando caixa e Certo. cumprindo. Então, trabalhamos, vamos supor, um ano foi luta. luta. Uma luta assim. Vocês já entregaram reerguendo tudo mesmo. Mas isso. aí, o que Já entregaram acontecia? todas as festas. Já conseguiu. Cobrimos todas as Tudo, festas. acabou. Só que aí é o Graças seguinte, a nós Deus. evolucionamos, porque o que acontecia? Quando você é 20 anos trabalhando, então você vivia num circo comercial, recebendo, pagando, fechando festa. Aí um pagava em 5 pagamentos, outro em 8, outro em... Isso você tem um volume, um fluxo de caixa. Quando zerou, nós comemos tudo. Aí o que aconteceu?
Depois da pandemia, eu cheguei na minha esposa e conversando, falamos, a partir de agora nós não recebemos mais festa. Se nós tiver que sobreviver, nós temos que recomeçar numa nova história. Aí... Tem uma porcentagem só, eu né? recebo uma pequena porcentagem de entrada para fechar o contrato. Sim. E o restante eu só recebo 10 dias antes da festa. Tem cliente até hoje, depois da pandemia, que já não, eu quero um desconto para pagar à vista, um exemplo. Eu não recebo. Eu falo, Tem cliente que tem exceção. Tem cliente que ele quer, vamos supor, de 50 festas, tem uns 2, 3 que quer fazer isso. Aí a gente abre uma exceção, mas no geral é não. Não. E eu sempre falo porque Ainda a gente mais não depois sabe, dessa vai que tem outra pandemia. porque é o seguinte, quando você... Aí quando a situação difícil acontece na vida, você se apega no que você tem. Se você recebeu o evento caro, o dinheiro está lá na conta, foi o que aconteceu. Você foi comendo assim. Então, hoje, a gente trabalha bem mais tranquilo. Sei lá, parece que nós começamos uma nova história. A gente trabalha Mas olhando o lado menos bom, vocês reestruturaram né, esse lado financeiro. Era um círculo vicioso. Mas quem que você ajudou vinha. nós da força foi os clientes. Era incrível. No começo, eles ficavam nervosos. Nós estamos passando por crise, nós também perdemos e vamos ter que pagar uma diferença e tal. Depois que a gente fazia festa, eles mandavam mensagem para mim, tipo assim: não pare. A festa foi linda, foi além do que a gente imaginava. Eles mandavam a gente não parar. Então, os clientes ajudavam nós. Era incrível aquilo. É porque a Luciana sempre teve essa visão. Ela sempre falava para mim, e depois, a festa nós temos que fazer o melhor de nós. E tudo que era nosso, tudo que tinha no nosso estoque, nós não regulava nada. Se a festa do cliente era um cenário menor, mas podia pôr mais peça para o cenário ficar maior, aquilo que não me custava nada, eu colocava tudo que eu podia para a festa, para o evento dele ficar bonito. Se entregava mais, né? Porque ele acreditou, ele passou, ainda E pagou aí essa diferença, então tinha que ser melhor ainda, né? Mas não foi fácil, não. Só que hoje nós aprendemos a viver, né, bem? Hoje é tipo uma festa no final de semana. Vocês Às vezes pula tudo, 2 né? finais de semana sem festa. Só que nós mudamos o ritmo. A Tinha gente muita não... festa, mas às vezes não tinha qualidade de vida. Não, é que e aquela hoje a correria. gente padronizou as festas. A gente pega só festas grandes. Sim. A gente não trabalha mais com festas menores. Isso porque meus filhos já se formaram, agora é só eu e ele. E a gente quer viver em paz, né? Não precisa de muito para viver. Então, a festa hoje fica muito mais bem feita, mais bem feita Você ainda. consegue entregar muito porque eu mais, dedico né? só a ela, né? Eu dedico só àquela festa. Não tenho 2, 3 para ter que me dividir, né? Com as pessoas, não. E a gente coloca preço. Eu faço bem feito, mas ela também tem um preço maior. Então, qualidade, né? Sim, sim. Então, tipo assim, eu acredito que agora os 2 lados são satisfeitos. O cliente fica bem satisfeito, porque eu vou me dedicar totalmente a ele. Vai ficar lindo, não tem aquela pressão de várias festas. E também fico satisfeita porque o meu trabalho hoje é bem pago. Então, eu acho que há gratificação dos 2 lados. Sim. Então, isso está me gerando uma paz, um viver melhor. Você está gerando valor no teu qualidade de vida, trabalho. sim. Vocês entregam muito mais. Muito mais. Mas, assim, teve que passar por todo o processo, né? Todo, porque... dos 20 anos, né? São os degraus, né? Que a gente tem que... Sim, É uma porque história você ter aí. coragem de, no começo da loja, com dificuldade, sem caixa, sem nada, e vir pessoas querer fazer festas, às vezes menores, e eu falar, a gente não trabalha mais com festa menor. Aí você fala, mas eu tô precisando, pega. Tipo assim, Não, um aniversário, você não faz, assim... algo menor, não. Não, Tem só um faz número de pessoas, assim, que você está... Não, é o tamanho de Não, decoração. por tamanho. É por tamanho da decoração. Porque, na realidade, o número de convidados não interfere na decoração. Não muda nada. Para nós, se a pessoa quiser Fala pôr... assim, às vezes o tamanho do salão, né? Essa questão. É que nem hoje, meus painéis, eles têm... Eu tenho painéis de 15 metros, 20 metros, 25 metros. Antes, quando a gente trabalhava, eu tinha painel de 4, 5, 6 metros. Hoje, não. Então, eu investi em algo grande, né? Principalmente no infantil. E no casamento, principalmente no infantil. no infantil é maior. Nossa. Não, infantil- o movimento da nossa loja, vamos dizer, 80% é infantil. Nossa, eu achei que... Eu ia falar isso.
Então, assim, agora vocês fazem Mesmo mais hoje. casamento. Não, mas... Menos Então casamento, é né? mais festa Mais infantil. Mais infantil. É que no mercado de decoração hoje, empresas que fazem decoração infantil grande são poucas. Porque é mais difícil. É mais difícil, muita mão de Montar uma obra. festa infantil é muito mais trabalho que um Dá casamento. mais trabalho com casamento. Muito mais Sério? detalhe. Vixe, muito mais. Muito Você mais. trabalha com o triplo de funcionário para fazer uma festa infantil. É. O casamento é poucas pessoas, você faz uma festa grande. E decoração de casamento tem muita empresa que faz. Então é muita oferta e aí as coisas. Focaram mesmo nisso, né? Né, Em nós festas nós grandes, fazemos. show. Mas Faço muito casamento, sim. Mas Mas- eu falo assim, o casamento tem muito decorador. E a nossa região, ela o poder aquisitivo não é tão alto. Uhum. Como tem muito decorador, fica baixando muito o preço. Sabe? Um decorador quer fazer menos que o outro. Sim. E a gente tenta não entrar nisso. Então, o infantil não acontece isso. O infantil não tem uma concorrência para isso. E só que muitas vezes o cliente não entende, viu? Ele me liga e fala: eu quero uma festa. Para mim poder falar, tipo, a gente não trabalha mais com eventos menores e tal. Tem que saber. Para o quem jeito tá de do outro conduzir e lado, falar. assim, entender, tipo, né? Sim. Mas é uma escolha. A gente resolveu trabalhar assim. E Isso mesmo foi depois desse tempo da pandemia. Depois da da pandemia nós mudamos essa linha de trabalho aí e tomamos uma decisão de trabalhar nisso aí. E Deus tem abençoado e as coisas têm acontecido. Tem acontecido. E conta uma história engraçada aí que já aconteceu numa festa aí, algum perrengue. Engraçada. Sei lá. Deve ter perrengue. Assim, Tem. hoje às vezes é engraçada, mas às vezes no dia, sei lá, caiu um painel, sei lá, alguma coisa aí. Caiu. Sei lá, alguma coisa Nossa, que eu fui num aconteceu aí. casamento uma vez que Não, tem choveu. Deve ter acontecido, Não, com isso certeza. aí Choveu e acontece. Deixa eu caiu contar um tudo. casamento. Foi top. Foi um casamento nosso da Miturama. Nós fizemos ao ar livre, uma chácara linda, sabe? Um casal muito legal, muito bacana. E nós fomos fazer o casamento. E chovia. O casamento tinha marcado, era 5 horas da tarde. E a noiva dentro desse carro, chorando, não tinha como casar, não tinha o que fazer. E a cerimonialista não acontecia. conseguia pensar. Eu entrei embaixo dessa chuva, comecei a pegar guarda-chuva e falar para os convidados assim: por favor, vem sentar nos bancos para assistir o casamento. É um dia único, não tem problema você tomar uma chuvinha. Vem, senta aqui. Fui colocando os convidados tudo na chuva para assistir o casamento. E peguei uma sombrinha e fui lá e falei para a noiva: vocês vão casar, desce desse carro, vem nessa sombrinha e vocês vão casar. O casamento aconteceu embaixo da chuva. E tinha sombrinha pra todo mundo? Não. Muita gente tomou chuva. Inclusive eu, fiquei todinha molhada. E o casamento aconteceu. Mas isso ficou com certeza marcado pra eles e pra vocês. Ficou. Podia ter todo mundo ter levado os guarda-chuva, todo mundo lá com guarda-chuva. Mas né? foi uma chuva assim, sabe? Era época de Não verão. esperava. Só que ela não passava. A chuva não passava. E isso, o casamento tinha marcado, era 5 horas da tarde. Eles foram entrar, era quase 8 horas da noite, embaixo de chuva. Nossa, perdeu o pôr do sol. Tudo. Porque às vezes a noiva quer, tipo, 5 horas da tarde. No dia do nosso também, que foi lá fora, Fez, choveu. choveu, não, fez Foi a frio. semana inteira. Fez Mas tinha chovido. frio Fez no frio. nosso. Fez Tem frio. a A hora que acabou a cerimônia, todo mundo entrou lá pro salão, ninguém quis ficar lá, não. tem umas histórias, monto muita festa infantil e o pessoal que trabalha comigo hoje, teve outra coisa que aconteceu aqui depois da pandemia também, que foi que a mão de obra não tem mais. Não tem mão de obra. O que aconteceu? Com a pandemia, 2 anos parado, a maioria do pessoal de setor de eventos é freelance. Sim. Você vai até qualquer ramo, buffet, decoração, som, todo mundo é freelance, a maioria. A pessoa tem algum funcionário fixo, o restante é freelance. O que aconteceu? Esse pessoal esparramou. Eles ficaram 2 anos sem serviço. Foram Cada um outra foi coisa. caçando. Tem gente que começou um negocinho, outro foi trabalhar em outra área. O que aconteceu? Aí os eventos voltaram e não tem mão de obra. Isso todo ramo de decoração, que você conversar com qualquer profissional da área, está com problema em mão de obra.
Então, também limitou o volume de evento até nessa Também. área para você pegar, porque se você pegar, você não vai ter problema para cumprir o evento, porque não tem mão de obra. O pessoal que trabalha comigo ainda são os mesmos. De quando eu De comecei. sempre. Eu tenho as meninas que trabalham lá faz 15 anos, outra faz 10 anos. O pessoal que trabalha no infantil. Então, ela sabe decor salteado. E a gente vai criando liberdade também. O pessoal não é funcionário amigo. Sim. Entendeu? Porque a gente tem um relacionamento de amizade. Então, você está montando festa, eles ficam um fazendo piada com o outro, brincando. Aquele dia que eu fui montar a festa lá em Estrela, um rapaz trabalha comigo, ele gosta de fazer, ele pegou o celular e colocou um gato miando atrás da decoração. E eu tava acabando de montar a decoração, eu fiquei bravo, falei assim, mas não é possível, rapaz, tem um gato Dá aqui, muita vai risada. dar problema aqui nessa decoração. E saí eu, Tá dentro da e bexiga. procuro aqui, procuro ali, falei, mas onde tá esse gato que eu não acho esse gato? Todo mundo rindo de mim, rapaz. Então esse tipo de descontração ajuda muito também. Aham. Por mais que você É uma cansa, farra, é uma farra. você cansa Você deu muita fisicamente. liberdade. Mas Você é porque é cansa. muitos anos Mas juntos, isso é né? bom. os Mas só funcionários. é que bom. existe um respeito, entendeu? Eu sou patrão, tem a hora que Sim. se tiver que chamar atenção ou falar alguma coisa, eu falo normalmente. Só que a gente tem uma liberdade de brincar, de dar risada trabalhando, então o clima fica muito bom, isso aí ajuda. Fica leve, né? Porque é um trabalho Gostoso cansativo trabalhar. fisicamente. Sim. Você sobe a escada e desce a escada o dia inteiro e amarra, e é muita coisa no alto. Então é um trabalho físico desgastante. Se você não descontrair um pouco, então esses lances de brincadeira assim, tem vários. Já teve algum acidente? Já caiu alguém? Meu marido. Teimoso, ele sobe na escada, ele vai até na ponta. Só que tudo dele é rápido. Ele é ligado no 220. E eu sempre falando pra ele, você não tem mais idade pra subir em escada desse jeito. E ele foi montar uma festa e subiu na ponta. Caiu lá de cima, Eita. de costa no chão. Né? Tem que ter uns EPI lá, gente. Tem que ter uns material de Ah, segurança. e de ele trabalho. usa, a gente fica em cima Técnico dos de segurança de funcionários, trabalho mas não pode ele... assistir esse episódio. A gente exige do funcionário, mas ele, que é o dono, E aí, ó, tem que ter Facilita. exemplo. Seu aí exemplo, vamos tem chamar que o ser. SAMU, gente. E eu não tava no dia. E ele falava assim, não conta pra Luciana, não chama ela. Não, eu quebrei a Vou perna, tomar mas... duro, né? Nossa, gente. que Tem de isso. tudo, isso tem muita história. Hein? Gente, Lá, e assim, o que vocês mudariam, olhando da época que vocês começaram, o que vocês fariam diferente, olhando toda a história de vocês, como empreendedores? O que ficaria mais fácil se tivesse mudado lá no começo? Mudado no começo? Ou vocês fariam do jeito que aconteceu? Tudo. Acho que do jeito que aconteceu, porque é que nem eu te falei. Foi tudo um processo dado por Deus. Muita coisa foi acontecendo, e às vezes Deus me mostrava em sonhos, que não foi uma coisa muito esquematizada, sabe? Muito planejado. Não. Foi surgindo e Deus mostrando e Bem fazendo, natural acontecendo. Era para ser uma loja pequenininha, de fazer decoração pequenininha. Era algo mais para me distrair na época. Eu não imaginava que a gente ia fazer festas tão grandes, sabe? Eu não tinha noção disso. Mesmo que teve alguma coisa que talvez não deu certo, nós recuamos, mas depois... Foi necessário, né? Foi necessário, Sim, Aí você passou-se um pouco de tempo, você viu que aquilo lá não foi só ruim. Sim. Teve um passo atrás, mas trouxe benefício também. Sim, É. sim. Então Eu acho que foi uma escola em tudo, sabe? Em tudo. Aprender a ter paciência, a lidar com pessoas, a sonhar. A loja foi uma... Eu acredito assim, tudo foi dado por Deus. Eu acho que nada eu voltaria atrás. Não. Porque o que eu errei era para errar mesmo. O que era para acertar, era para acertar. Eu acho que foi tudo dado por Deus. Sempre entreguei, então eu não faria diferente porque não foi eu que fiz. Não sei se vocês conseguem me Sim, entender. Não não, foi eu entendo. que fiz. Você só foi o instrumento, né? Eu falei, só isso. Isso. Muito bom. E aí, vamos pro nosso momento? Vamos pro nosso momento. A gente tem 2 momentos aqui que a gente gosta de fazer. É um momento sinônimos esse. A gente vai falar algumas palavras que a gente acha que é importante, que a gente separou essas palavras, e aí vocês discorrem, falam o que significa, pode desenvolver, assim, tá?
E a primeira palavra eu vou começar com a Lu, tá? Vou perguntar pra Lu, depois pergunto pro Betinho. Família, Lu. O que representa pra você, Lu? Ah, tudo, né? Tudo. Eu sou uma mãe coruja, uma esposa grudenta. Pra mim é tudo. Mais que tudo. É Deus e minha família, é tudo. Eu sou apaixonada pela minha família. Quanto tempo vocês estão juntos? 32, né, bem? Fora Bem, o tempo de namoro, né? Não, 31. 31, né? 31 Foram anos, 5 nós anos de casamos. namoro, faz 36. Na verdade, Que legal. foi meu único namorado praticamente e casamos. Ela novinha, comecei a namorar, tinha 16 anos. Ele me seduziu. no 15 começo. anos. E pra você, Betinho, família? O que a minha esposa já falou, é tudo pra mim, né? Sem a família, é uma base familiar, a gente não é nada. A gente não consegue nada. Então, hoje, eu, minha esposa, meus filhos, é tudo. Sem a família, não sei nem o que ser, a gente não consegue nem pensar. É. Muito bem. Betinho, trabalho. O que significa pra você? O trabalho fortalece a gente a cada dia, né? Todo mundo tem que trabalhar. Eu não me vejo sem trabalhar. Fisicamente mesmo, não é? É que eu sou até muito de trabalhar fisicamente. Quem trabalha mais mentalmente é a Luciana, que é criação, atender clientes e Você é tal. o prático, né? Eu gosto de trabalhar fisicamente. E é meu jeito de trabalhar. A gente até tem, de vez em quando, ela me puxa um pouco, porque eu quero trabalhar mais que o funcionário. Ela fala, mas você tem um funcionário para fazer, você está fazendo tudo. Ela fala. Porque eu sou assim, eu tá carregando o caminhão, eu tô carregando junto, eu tô descarregando. Talvez nem precisava de eu fazer. Sim. Eu poderia deixar o pessoal fazer e eu trabalhar no setor, mas eu não consigo. Faz parte de mim, eu gosto demais. Então, eu estou ali ativo em tudo. Então, sem trabalho, eu nem imagino o que eu vou fazer, o que vai ser da minha vida. Então, a hora que você falar assim, eu vou aposentar, vai ter que fazer alguma coisa, então. Não vai ter que ficar parado, eu não. acho que eu tenho um Comprar um exemplo, rancho. assim, mas Comprar um rancho, porque aí lá tem Aí trabalho. você vai ter trabalho, ó. tem que fazer. Eu acho que eu não vou parar nunca, eu sempre vai estar fazendo alguma coisa. Inclusive, eu falo pra mim de família, porque eu tenho meu pai, que tem 82 anos. Trabalha? Meu pai Não. ele é aposentado, mas ele é ativo, eu acho que é mais que eu. E tem gente que, se não trabalhar, fica doente, né? Fica. Ele faz de tudo, cada hora tá fazendo um negócio, então tá se ocupando, entendeu? Eu acho que tem que Mas ocupar isso- mesmo. Isso aí é da pessoa. Tem gente que eu conheço pessoas que é mais tranquilão, que ele consegue viver também sem só ali assistindo televisão, comendo, Eu dormindo. consigo, hein? Uma boa praia. Um lazer, mas aí são momentos, né? Mas viver no dia a dia eu não dá. E você, Lu? Trabalho. O que significa? Eu sou muito sonhadora, né? Então, eu acho que eu também não consigo parar. Que nem eu tenho a minha loja, mas eu tô todo dia pensando em montar algo. Todo dia eu tô pensando. E meu marido que me corta, mas eu fico assim, bem, vamos montar tal coisa? Aí vamos fazer aquilo? Sabe? A minha vontade é ter mais negócio, mais coisas. Mas a mulher, ela tem que ser um pouco submissa, né? Não pode agir Tem que sozinha. ser um pouco submissa. Pouco não, Mas inteira. eu ainda tenho muitos sonhos ainda de fazer projetos. Eu ainda tenho algo ainda a fazer. Mas isso despertou depois da pandemia? Você falou assim, não, eu acho que eu preciso ter outras Não. fontes de renda, vamos dizer assim. Não. Não. Eu sempre Foi fui porque assim. era Eu sonhos sempre mesmo. gostei de trabalhar com muita coisa ao mesmo tempo. Eu sempre trabalhei com venda, né? Eu já fui caixa da Santa Casa, mas mesmo tendo o meu trabalho, eu sempre vendi muita coisa. Eu trabalhava final de semana, dia e noite. Adoro vender, adoro ter contato com pessoas. Eu estou tendo muita dificuldade com essa modernidade hoje, que é WhatsApp, internet. Não, eu gosto de Do estar... pessoal, olhar no olho. Eu Cara a cara. gosto. Então, assim, o lado de venda me fascina. Eu acho que cria um ciclo de amizade, contatos, conhecer pessoas. Sim. Eu gosto muito. Gosto muito de vender mesmo, sabe? Então,
Eu falo que a minha visão não mudou. Eu queria, desde o início, fazer mais coisas. Eu teria várias lojas. Para mim, atender aqui, atender ali. É que meu marido não deixa. A visão é diferente, né? A minha dele. Mas minha vontade é ter muita coisa. Olha só. Para ter contato com pessoas. Aí, Betinho, já pensa aí futuramente. Ó. Mas eu acho que agora... Tem que ter parceiros, né? Acho que vai ter outros projetos. Nós estamos né? numa... vai tendo épocas da vida, né? O tempo vai passando. Nós, quando era novo, assim, igual você, rapaz, você não tem noção que nós trabalhávamos. A Luciana sempre foi assim, de querer fazer. Ela como ela falou, ela trabalhava. Quando eu casei, ela era na caixa da Associação Paulista de Medicina. E ela vendia roupa, ela vendia joia. Era muito ativa a nossa vida. Eu trabalhava, ela trabalhava e nós fazíamos qualquer coisa. Tipo, pegava o carro aqui, meia-noite, vamos para São Paulo buscar mercadoria. Pegava o carro em Jales meia-noite, amanhecendo o dia, nós estávamos lá em São Paulo, fazia compra o dia inteiro, tudo que ela imaginava comprar, que eu falava, ela sempre quis muito, enchia esse carro e vinha dormir em casa. Entendeu? Era tudo assim, ativo. E no outro dia nós estávamos trabalhando. Eu ia para o meu trabalho, ela para o dela, e foi onde a gente teve o início da nossa história. Então ela sempre queria fazer muito. Mas desde aquela época, né? Um pouco eu era mais pacato. Eu sempre fui meio mais tranquilo. E ela sempre ativa. E aí foi tendo um equilíbrio. Acho que Deus abençoou. Deu certo. Ela voltou um pouquinho e eu acho que eu animei até bem. Ela me envolveu bem com a situação, entendeu? E tem, assim, tudo a ver com festa. Porque era interessante que quando eu comprava roupa para vender, eu gostava de comprar as roupas mais caras que tinham. Tinha blusas que vinha dentro de uma caixinha. Naquela época, abria a caixinha, tinha um papelzinho de seda e a blusa estava lá dentro. Mas era cara. Tipo assim, era totalmente exclusiva, totalmente diferente de hoje. As lojas daqui de Jales eram minhas clientes. A Maroca foi minha cliente. Nossa. A Mineira foi minha cliente. Sabe? Eu vendia coisas muito caras. E joia, eu só vendia joias exclusivas. Olha como que é interessante. Acho que por isso que minhas festas são assim hoje. Uhum. Eu gosto da coisa grande. Diferente. Gente, mas cara. Uhum. e exclusiva. A Luciana tem um olhar, eu não sei como que é isso da pessoa. Vamos supor, você vai numa loja ver produto, não tem preço lá. Deixa vários produtos lá sem preço. Ela pega o mais caro. Ela só escolhe o mais caro, nem tudo. Visão progressiva, isso aí. Ela vê consegue aí chegar lá na frente. Mas eu sou super simples. Você vê que interessante? Comigo, eu não tenho vaidade, eu sou super simples, não compro nada caro pra mim. Eu tô completamente diferente do que eu vendo. É interessante, né? Outra palavra. Lu, lazer. Vocês têm lazer? Muito. Tem? Olha. Legal. O que a gente mais gosta de fazer é viajar. Até antes de montar a loja de decoração, eu falava pro meu marido que eu ia montar uma agência de turismo. De tanto que a gente passeava. Nós chegamos a pesquisar. Tava tudo quase que encaminhado para ela montar uma agência de turismo. Antes de sair a loja. Gente, diferente demais. Diferente. Mas é o gosto, né? Gosto de viajar. Viajar. Nós teve um ano que nós viajamos 8 vezes no ano. E não era viagemzinha, não. Nossa, 8 vezes. Que sonho. Você tá ouvindo, Israel? Quero chegar nesse nível. E aí, às vezes eu falava para meus filhos assim. Era segunda-feira, por exemplo. A gente fala assim, eu não sou rica. Ao contrário, tenho uma vida simples, mas o que ganha, gasta, eu aproveito. Fala, gente, aproveita a vida. Desfrutar. Ah lá, eu ia falar isso. Você fala uma palavra para isso. Ele fala que é desfrutar. Desfrutar. Eu falo assim, nós somos ricos de curtir mesmo a vida, de levar a vida. Lá em casa nós somos ricos assim. Agora, financeiramente, não tem nada. Porque ganha, gasta. Isso. E assim, às vezes chegava segunda-feira, fechava um negócio bom, eu falava assim, amanhã nós vamos viajar. Meu marido falava, amanhã? Eu falava, amanhã. Mas amanhã já? Fala para os meninos. Eles falavam, mãe, você é doida? Não, nós vamos amanhã. E a gente saía daqui e ia viajar. Viajamos.
Então era tanta aventura, tão gostoso. Até hoje a gente gosta muito de sair. Muito. Vocês estavam viajando, né, agora, Tava, esses dias que tava. a gente conversou. Tava assim. Mas aí nós fomos pra casa de uns amigos, na fazenda Mas de uns tá amigos. passeando. É, Passeando, muito é. bom, é. Mas assim que tem oportunidade, é a vida, A né? vida passa tão rápido. O que, né? que As adianta coisas eu passam tão acumular rápido. bens, acumular as coisas e não Aí vem a curtir? pandemia aí, você pega Não, uma gripe e morre. Você tem que ter um equilíbrio normal. Você tem a vida, ter tua vida normal. Mas nós nunca pensamos em adquirir, ter patrimônio, ter igual tem gente que você trabalha em acúmulo de bens e patrimônio. E não dá valor em lazer. Mas Acumula tanto também e não desfruta difícil e você... deixa pros outros depois. Às vezes a gente até exagera um pouco. Exagera um pouco não, a gente exagera Mas quando bastante. era mais novo, eu acho que a gente passeou muito. Muito. Eu e ela. Quando os filhos eram menor, que a gente conduzia, ia pra onde queria. Aí os filhos vai crescendo, já não é bem do jeito que a gente quer, entendeu? A vida é assim. Sim. Segura alguma coisa. Hoje a gente passeia também, mas nós já passeamos bem mais. Hoje a gente... Mas dá uma oportunidade e a gente sai pra algum lugar. Legal, eu nem vou perguntar pro Betinho, que ele já respondeu. Já respondeu. já. A vida nossa foi trabalhar e passear. Se fala a verdade, é isso aí, se É isso resume a mesmo. nossa vida. Muito bom, gostei. Não, só que a gente trabalhava bastante também, né? Não tem moleza, não. Tá certo. Trabalhava Quando era pra trabalhar. Era pra trabalhar. Aí virava, chicote estralava. vixe, quantas vezes montando Entrava festa. meia-noite, eu levava porque até as lancheiras pra A fazer Luciana lanche. levava lancheira. Quantas De noite noites nós trabalhando. trabalhou 24 horas batido? Entrava sexta-feira de manhã pra montar festa, trabalhava sexta o dia inteiro, noite inteira e sábado o dia inteiro. Tinha que acontecer o negócio, entendeu? De acordo com a necessidade. Mas não tinha tempo pra trabalhar, tinha que trabalhar. Tá certo. Muito bem. E dinheiro, Betinho? O que significa pra você? Já tá meio que entrelaçado aí, mas... Fala um sinônimo pra você. Dinheiro é bom, se a pessoa usar, não deixar o dinheiro dominar, né? Porque tem muitas pessoas que colocam o dinheiro, como se diz, no coração, dinheiro em primeiro lugar, e aí não traz satisfação, alegria. Eu acho que todos nós trabalhamos na correria, mas você sempre quer um retorno financeiro, procurando o bem-estar da sua família, querendo oferecer o melhor. Então, é bom, só que você tem que saber controlar esse dinheiro, você controlar ele, não deixar ele te dominar. Que é o que muitas vezes a gente vê as histórias, que o perigo é aí, o dinheiro dominar a pessoa. Aí vira um círculo vicioso e a pessoa não tem vida, não tem um lazer, como nós estamos falando, não tem momentos com a Tem família. que ter um equilíbrio, né? Tão um difícil o equilíbrio. É isso aí. E aí, Lu? O que significa pra você? Então, dinheiro na minha mão é um perigo. Eu acho que eu domino muito o dinheiro, né? Tipo, eu gasto ele muito fácil. Eu não sei se tem a ver, mas falam que quem gosta de vender também gosta de gastar. E eu preciso, sim, aprender a ter um domínio, né? Um domínio de ter um equilíbrio, né? Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. É tão difícil, é uma luta pra gente ter equilíbrio. Eu gosto de gastar muito ele. Eu acho que eu judio muito do dinheiro. Ele não te domina. Não. Compra viagens. Eu gosto de gastar ele. Ainda bem que meu marido dá umas cortadas. Dá uma controlada. Tá. Lá em casa também é assim, o Israel que dá as cortadas. Cortada, né? Dá uma Então. segurada. Dá a Tem que segurada. ser assim. As mulheres querem voar demais, né, Betinho? Tem que ter um equilíbrio aí. Tem que ter um equilíbrio, né? O homem tem que segurar. Mas acho que o casal é isso aí, vai se completando, não tem um jeito. completo. Ó, se você fizer tem dia que a gente conversa lá em casa, começa a fazer análise dos casais que a gente conhece, é todos assim, para todos os lados, um vai e o outro segura, em tudo, é um complemento. Tem que Acho ser que bem foi- diferente um do outro, não adianta. Pra poder dois dar bicudos certo. não se bica, mais ou menos assim, né? Se É. for muito igual, o Tem que negócio ter um complica. equilíbrio mesmo, né? Uma palavra um pouco polêmica, mas importante para ser falado disso. Política. O que significa política para você, Lu? Política.
Ai, política é uma coisa que eu não gosto. Não gosto de política. Gosto das pessoas, mas a palavra política não faz parte de mim. Eu acho que já me decepcionei muito com isso. Acho que foge daquele lado humano de amor ao próximo, de verdade, de amizade verdadeira. É essa política que vocês estão falando, não é? Sim, o que representa de uma forma Para geral. mim, eu acho que a política em si, político, geralmente ele fica insensível, ele passa por cima de outro. Não gosto. Não queria ninguém da minha família em política. Eu sei que precisa, tem que ter, mas eu sou muito ligada ao lado humano, sabe? O lado amizade, o lado amor ao próximo. E acho que tudo que passa por cima disso não me atrai. Então, assim, política para mim eu não gosto. Preciso conviver com ela, porque ela está aí, eu tenho que ter os respeitos, mas não gosto da palavra político. E aí, Betinho? O que ela falou aí é mais ou menos isso aí mesmo. A política, é que a gente vai falar em política, a gente vai sempre se relacionar ao país que você está vivendo. É uma situação. E como é um negócio que é muito difícil, as pessoas... Tem pessoas que você conhece até de bom caráter, pessoas boas, você até fala, não, aquela determinado cidadão lá, eu acho que ele vai fazer a diferença. Aí a pessoa entra na política, ela é corrompida pelo meio. Então isso vai decepcionando a gente Fica com o incrédulo, passar né? dos tempos. Aí você não acredita, a pessoa envolveu na política, ou levou o nome de político, você já fica com o pé atrás, em todo sentido. Porque Muita decepção, né? No por cenário. causa que o meio corrompe. É um meio muito corrompido. Então, a gente vai vendo tantas coisas que acontecem e você vai desgostando. Mas nós temos que votar, temos que eleger entre quem estiver lá. Eu não sou uma pessoa que eu acho que eu nunca vou deixar de votar na minha vida. Eu vou lá e vou escolher alguém, vai Sim, ter que você ser vai fazer escolhido. seu papel como cidadão. Eu vou fazer meu papel, vou escolher alguém. Só que eu acho que eu nunca vou me envolver com isso e não tenho prazer, alegria se alguém da minha família, filho meu, se envolvesse, não era do meu gosto. Mas também não sou eu que vou determinar isso. Mas não gosto muito, não. É meio decepcionante o meio. É. E a última palavra, não menos importante, Deus. Lu, o que significa Deus pra você? Ah, Deus é tudo para mim. Eu falo que falar de Deus até me emociona. Eu não seria nada sem Ele. Já passei por tanta coisa que Deus para mim não é só falar que Ele é em primeiro lugar. Ele é tudo. Eu vivo em torno dele. Eu já recebi milagres na minha casa em todas as áreas. A gente fala assim, você conhece a Deus de ouvir falar? Não. Eu conheço Deus de andar com Ele. De perto, de ouvir Ele falar. Como Ele fala, Ele fala. Ele fala comigo em sonhos. Ele faz eu sentir. Em meio às lutas, Ele se mostra para mim. Eu sou apaixonada por Deus. Pensa uma pessoa que idolatra Deus. Eu idolatro Deus. Eu não estaria mais aqui hoje se não fosse Ele. Ele é tudo para mim. Na minha casa, na minha vida. Eu sou apaixonada por esse Deus. Muito, muito, muito. Eu até me emociono. Mas não é de tristeza, é de alegria. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi ter encontrado esse Deus e servir Ele. Uhum. Ele- E é muito visível o Deus na sua vida, Lu. Sim. É muito visível, assim, na tua família, o jeito que você se relaciona com as pessoas. Tem muito de Sim. Deus, isso é muito bonito. Sim. Ah, Deus é tudo. 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 Eu acho que não tem uma pessoa que eu não converso que eu não falo de Deus. O tempo todo.
E assim, se Há eu quantos pudesse... anos que você tá na igreja, assim, que você tem esse relacionamento com Deus? já faz... faz o quê? Uns... 26, 27 anos. né? Porque você se batizou, você estava grávida da Juliana. Eu tava grávida da minha filha. Mas nós já A estávamos... Ju tá com quantos anos agora? A Ju tá com 24. Mas nós já ficamos uns 2 anos a 3, uns 2 anos mais ou menos. Até batizar, a gente já estava na igreja, tudo, mas eu lembro que você se batizou grávida dela. Então é por aí, 25, 26 anos. A gente realmente vive com Deus. Com Deus. E tudo eu falo, tudo que eu vou fazer, tudo. Até uma festa. Ixi, a Luciana nessa área Eu de adoro Deus, fazer festa. ela E festa tem com Deus, você não tem noção. Aconteceu qualquer coisa, eu quero fazer festa. Eu falo, vamos fazer festa para agradecer ao Senhor? Eu gosto de convidar as pessoas, gosto de falar de Deus. Eu gosto muito de unir as pessoas de religiões diferentes. Eu não sou presa em placa de igreja. Eu sou muito presa em Deus. E eu acho muito bonita essa comunhão, sabe? De todos estarem juntos e falar de Deus e comemorar as coisas de Deus, todo mundo junto. Então, assim, eu uso a festa para isso. Eu fazia aniversário dos meus filhos. Para evangelizar as Sim. pessoas. E nunca passou um aniversário que a gente não falasse de Deus e a gente não orasse. E eu sempre, as crianças eram pequenas, eu falava, fecha os olhinhos, todos os amigos dos meus filhos, vamos orar, vamos agradecer. Então, eu sempre envolvi Deus em todas as festas. Não, e tá em todos os passeios que nós fizemos, é muita história, não dá para contar aqui. As experiências aqui nessa área de Deus. Eu sou meio mais, como vocês percebem, talvez eu fico, não tomo muita iniciativa. Agora, a Luciana, todos os passeios, parece que aparece alguém para ela evangelizar nos passeios. Em cada lugar. Ela tá na praia, chego lá, ela tá evangelizando uma pessoa. Uma vez eu encontrei um homem dentro do avião. E ele começou a falar do filho dele, que ele estava passando. Era um empresário muito assim, bem-sucedido. E ele começou do nada, ele sentou do meu lado e começou a falar do filho. Que ele estava passando por luta pro filho, mexendo com drogas. E começou a me contar a vida dele ali. E ele não parava de falar e o avião ia pousar. E eu comecei a falar para ele, meu senhor, pera só um pouquinho, que eu tenho que contar um segredo pro senhor, eu tenho que contar algo. E aí o avião descendo e eu falando para ele, porque Deus é maravilhoso, porque Deus vai mudar esse quadro, porque Deus vai fazer. O senhor tem que ir atrás desse Deus. O senhor tem que servir esse Deus, o senhor tem que conhecer. E o avião pousando. E eu falava para ele, não fala que eu vou falar pro senhor. E uma vez também eu preguei para uma mulher dentro do elevador. Tudo assim, sabe uma coisa rápida? Que você tem que falar muito rápido. Acontece naturalmente, né? Então, assim, é interessante as coisas de Deus. Eu sempre peço para Deus, Senhor, me usa. Onde eu estiver andando, que eu precisar falar do Senhor, me usa, Senhor, para que eu fale. E é engraçado que, às vezes, a gente não entende. Aqui em Jales, todo mundo sabe, a maioria sabe que eu passei por um problema com a minha filha agora. E minha filha estava prestes a ser operada. E nós fizemos uma campanha de oração na minha casa, de 7 terça-feira. E uma semana antes dela operar, nós fizemos a última campanha. Que foi uma confraternização, né? Então... Foi uma janta, não foi? Então, aí na última terça-feira, meu genro sentiu de fazer uma janta. E na hora, você vê como que Deus trabalha, né? Eu falei, mas Deus, eu estou aqui orando para que a minha filha receba um milagre. Na verdade, eu não queria que ela operasse. E meu genro está falando, sentiu de fazer uma janta. E já é tudo preparar de Deus. Uhum. Tipo assim, vamos comemorar antes, porque eu vou fazer? Uhum. E aí eu falei, tá bom, vai fazer a janta, então vamos fazer a janta. E tinha umas 100 pessoas em casa de todo tipo de denominação. Tudo lá. E fizemos essa janta e parecia uma festa. Aí eu mesmo perguntava para Deus,
Mas eu tô tão preocupada ou não tô que minha filha vai operar? Eu tô muito preocupada, não tô? Eu falava para Deus isso. Mas nós estamos comemorando, parecia uma festa na minha casa. E a gente está comemorando, está fazendo uma festa, mas ela vai operar semana que vem, é muito arriscado. E como isso? Sabe? Então, assim, a nossa vida gira em torno de festa e de comemorar junto com Deus. E realmente foi um milagre a vida da minha filha. Foi um milagre. De novo, né? De novo. Como sempre, Deus fazendo. Graças a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, Betinho? Você não falou e aí o que que a- significa Deus pra você. A Lucia falou tanto aí, a Já Luciana, falou. que é tudo. A gente não é nada sem Deus. Depois que você conhece a Deus, que você começa a andar com Deus, você muda muitos valores também que a gente tem quando você não tem um encontro verdadeiro com Deus. Você não faz mais nada sem Deus. Deus é tudo pra gente. Hoje eu não faço nada sem Deus. Tudo que eu vou fazer, antes de eu fazer, nós estamos orando ao Senhor. Faz parte do dia a dia nosso. Se eu vou fazer um negócio, eu estou orando ao Senhor. Você pede para Deus abençoar e depois você ora para agradecer. Então Deus faz, seu envolvimento é muito grande e a gente vive, Deus é tudo. E eu e minha família servimos ao Senhor e Deus é tudo para nós. Nós não fazemos nada sem Deus. Em qualquer lugar que nós estiver, nós não temos, ninguém na casa tem vergonha, não interessa. No meio de qualquer situação que nós estamos, ou com pessoas ou mais importante ou menos importante, nós falamos de Deus e reconhecemos Deus. Só tem intimidade quem se relaciona. Então, Sim. se você está se relacionando o tempo todo também... Eu acho E o que vocês fazem na empresa, assim, é uma referência, né? Pra gente, assim, que vocês falam, né? Vocês vão começar a montar a festa, vai lá, reúne com todos os funcionários, oram, né? Sim, pedindo pra toda Deus vez. decorar. E assim, eu tenho certeza que não é todos os funcionários de vocês são crentes, né? Mas deixa eu te falar. Praticamente todos. Deus mas faz assim, um milagre, porque hoje Todos os nossos funcionários falam de Deus. hoje todos Então, mas- servem ao Senhor, só que nem maioria não serviu ao Senhor. Então, é isso que eu ia Vocês falar. foram um exemplo Vocês- também, né? Nós fomos evangelizando e agora vocês que permaneceram assim, que são os mais antigos, todos servem ao Senhor. Talvez em uma denominação, outra em outra Sim. denominação, mas todos servem ao Senhor. Mas como que é bom? Então, foi uma coisa que foi acontecendo e a gente foi vendo os frutos com o passar dos tempos, entendeu? A gente sempre falando de Deus, orando, e de vez em quando a gente sabia que um estava se convertendo. Que legal. Muito bonito Graças a isso. Deus. E que se acontece, talvez, principalmente com freelance, talvez apareça alguém que não é, mas Ele vamos acaba orar. se convertendo ali. Vai orando, vamos Pelo orar. menos Mas a talvez a o semente fato... vai ser plantada, né? Sabe o que eu percebo? Que o fato das vezes a gente não pregar religião, Placa. Sim. não pregar Eu acho que é placa, isso. tem ajudado muito. Porque eu sempre falo assim, você quer servir a Deus? Então você vai ler a Bíblia. E lá ele vai te falar o que ele se agrada Sim, e ali o que é o ele não manual. se agrada que você faça. Vai direcionar. E a gente nunca foi preso em religião, sabe? Mas sim Deus, muito preso a Deus. Que bom. Muito bom. E agora sim, vamos para o nosso momento Ecoar. Como é que funciona o momento ecoar? Céu faz um drama. Fazer o drama, depois a Divem me completa. Pronto, vamos. Lu, Betinho, imagine que a gente tá no final dos tempos. Sabe aquele filme de Armagedon? Aquelas televisões chuviscando. Aparece o presidente dos Estados Unidos, mas não. Agora vai aparecer a Lu e o Betinho para dar um recado, uma mensagem. Imagine, Lu, que daqui 10 anos alguém vai assistir esse episódio e você vai ter a oportunidade de deixar uma mensagem. Imagine então que esse microfone aí e essa câmera, você vai olhar para ela, está sendo transmitida para o mundo todo. Qual mensagem você deixaria para ecoar? Primeiro, a Lu vai dar uma mensagem, algo que está no seu coração. E depois o Betinho. Pense que isso vai ficar
aí por muitos anos. Tá no YouTube, né, Di? Tá por no muitos mundo. anos, tá no mundo. Eu falo assim, o Israel acabou falando o que eu falava, né? É uma mensagem do seu coração, uma mensagem que você quer dar. Às vezes não tem nada a ver com o que a gente falou aqui, mas você quer passar essa mensagem. E a gente não sabe quem que tá precisando ouvir. E em que momento da vida dessa pessoa, essa pessoa vai ouvir essa mensagem. Às vezes daqui 2 anos e você falou agora. Mas é uma mensagem que está no seu coração que você quer passar. Então, esse momento é seu, a gente não vai te cortar, tá? Você tá falando com o público, aí você pode olhar lá naquela câmera e falar o que você deseja. Depois o Betinho fala. Eu vou falar sobre uma palavra desistir. Nunca desista dos seus sonhos. E Deus se agrada de sonhos. A pessoa que sonha, ela não desiste. E quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, esses sonhos podem se tornar verdadeiros. Só que você tem que dar um passo. Então, eu falo para as pessoas que não desista em nada da sua vida, em nada. Por pequeno que seja, por grande que seja, não desista. Às vezes você passa por momentos difíceis, às vezes num relacionamento de casal, de casamento, não deve desistir. Não desista, não desista. Às vezes num trabalho, né? Teu negócio não está dando certo. Mas não desista. Sonhe. O sonho vai te levar longe. Eu quero deixar como prioridade na vida da pessoa. Não desista de nada. Um filho com problema, não desista. Um casal, um relacionamento que não está bem, não desista. No seu trabalho, na sua empresa que não está dando certo, não desista. Volte a sonhar. Sonhe, sonhe e dê o passo que Deus vai fazer. Não desistir. Muito bom. Betinho, o que tá no seu coração aí que possa ecoar aqui pro mundo? Eu sou de poucas palavras, assim, mas eu acho que você tem que acreditar em Deus mesmo. Eu depois que Você acredita em Deus, coloque Deus em tudo que você for fazer na sua vida. Não se preocupe com o que as pessoas acham ou deixem de achar. Faça um compromisso com Deus na sua vida. Aprenda a palavra do Senhor. Sirva a Deus. Eu acho que isso é tudo para mim hoje, entendeu? E não perca a oportunidade que Deus está te dando de você ouvir a palavra dele, aprender e servir a ele, e mudar a sua vida, e entregar tudo para ele, e não fazer nada sem colocar Deus num negócio, em tudo que for acontecer na sua vida. Passa a depender de Deus, que a tua história vai mudar e você vai ter grandes experiências. Não tem outro jeito. Muito isso bom, aí, gente. muito bom. E com certeza ecoou, né? Com certeza. Sabe o que eu ia certeza, perguntar aquela hora e eu acabei esquecendo, mas eu falei, no finalzinho eu pergunto. E você falou disso, né? Você já pensou em desistir? Não, nunca. Em nada. Nunca. Essa é uma palavra que eu falei, mas eu nunca. É uma coisa que às vezes você fala assim, mas não vai dar certo, mas Vamos tentar? eu não desisto. Essa palavra para mim é muito forte mesmo. Muito bom. Muito bom. A gente Foi quer muito agradecer bom. vocês. Obrigada, a gente que agradece. É muito legal muito. conhecer a história de vocês, A história da Happy Day. da Happy Day, da família. de perseverança também, né? Como empreendedores, desse tempo que vocês passaram. E que é possível, sim, com Deus direcionando, tendo essa intimidade, esse relacionamento com Ele, né? Com certeza as coisas vão caminhar, Vão fluindo. vão fluindo. Tudo vai dar certo. Obrigada Obrigada a Betinho. vocês. gente. Obrigada Foi mesmo muito pelo carinho legal. de vocês. Obrigado a vocês. Pessoal, quero agradecer vocês terem ficado até agora com a gente nesse episódio maravilhoso. E não se esqueça de curtir, de se inscrever no nosso canal
e compartilhar esse episódio com muitas pessoas. Muito obrigado. Tchau, 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 pessoal. Vamos gente. ecoar.